Na pequena cidade de Vale Sereno, cercada por montanhas e florestas densas, havia uma casa antiga que despertava curiosidade e medo nos moradores locais. A casa pertencia à família Moreira, que há gerações vivia ali, guardando segredos que ninguém ousava questionar. Era uma construção imponente, com paredes de pedra, janelas altas e um jardim que parecia sempre envolto em névoa. No interior, móveis antigos e objetos peculiares davam um ar misterioso ao lugar. Naquela noite, 3 mulheres estavam na casa: Sara, sua prima Samantha e Dona Heloísa, mãe de Sara. O clima era tranquilo, como de costume, mas algo no ar parecia diferente. O vento soprava suavemente do lado de fora, e as sombras das árvores dançavam nas paredes da sala. Sara estava sentada no sofá, absorta em um livro de mistério. Samantha, sentada à sua frente, observava o ambiente com um olhar atento. Ela sempre foi mais sensível a detalhes que passavam despercebidos pelos outros. No centro da sala, sobre uma mesa de madeira escura, havia um espelho antigo, emoldurado por entalhes intricados que pareciam contar uma história. O espelho refletia a luz do abajur que ficava ao lado, criando um jogo de sombras na parede. De repente, o abajur balançou levemente, como se alguém o tivesse tocado. Sara levantou os olhos do livro por um instante, mas não deu importância. Samantha, no entanto, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela olhou para o abajur, depois para o espelho, e algo naquela imagem a perturbou. O reflexo no espelho parecia diferente, como se houvesse algo além do que os olhos podiam ver. Você viu isso? Samantha perguntou, sua voz um pouco trêmula. O quê? Sara respondeu, distraída. O abajur. Ele se moveu sozinho. Sara deu de ombros. Deve ter sido o vento. Ela voltou ao livro, mas Samantha não se convenceu. O vento não explicava por que o abajur parou de balançar assim que uma leve brisa entrou pela janela. Dona Heloísa entrou na sala, carregando um livro de romance. Sentou-se no sofá ao lado de Samantha e começou a ler, ignorando a tensão no ar. Minutos se passaram em silêncio, até que Samantha não aguentou mais. Ela se levantou e foi até o espelho, examinando-o de perto. A moldura era fria ao toque, e os entalhes pareciam se mover sob seus dedos, como se estivessem vivos. O que você está fazendo? Sara perguntou, finalmente fechando o livro. Tem algo estranho com esse espelho. Samantha sussurrou, sem tirar os olhos do objeto. Antes que alguém pudesse responder, o espelho começou a emitir uma luz fraca, pulsante. As 3 mulheres se entreolharam, congeladas no lugar. A luz cresceu, envolvendo a sala em um brilho esverdeado. De repente, o reflexo no espelho mudou. Em vez de mostrar a sala, ele revelou um corredor escuro, com paredes de pedra e tochas tremeluzentes. O que está acontecendo? Dona Heloísa perguntou, sua voz cheia de medo. Samantha, movida por uma curiosidade que não conseguia explicar, estendeu a mão e tocou o espelho. Para sua surpresa, sua mão atravessou a superfície, como se ela estivesse mergulhando em água. Ela puxou a mão de volta, assustada, mas algo a puxou para dentro. Em um piscar de olhos, Samantha foi sugada pelo espelho, desaparecendo diante dos olhos de Sara e Dona Heloísa. Samantha! Sara gritou, correndo em direção ao espelho. Mas ele já estava normal novamente, refletindo apenas a sala e o rosto desesperado de Sara. Dona Heloísa, em choque, balbuciou. O que foi isso? Para onde ela foi? Sara não tinha respostas. Ela olhou para o espelho, tentando entender o que havia acontecido. A casa, que antes parecia apenas antiga e misteriosa, agora revelava um segredo muito mais sombrio. O que havia do outro lado do espelho? E Samantha? Ela estaria viva? Horas se passaram, e Sara não conseguia se afastar do espelho. Ela sentia que, de alguma forma, ele era a chave para trazer Samantha de volta. Mas também tinha medo do que mais poderia encontrar do outro lado. A noite caiu, e a casa ficou envolta em um silêncio pesado. Sara e Dona Heloísa permaneceram na sala, esperando por um sinal, qualquer sinal, de que Samantha estava bem. De repente, o espelho brilhou novamente. Sara correu até ele, esperando ver Samantha do outro lado. Mas o que ela viu a deixou paralisada. O reflexo não era mais o dela. Era Samantha. Mas diferente.
Seus olhos estavam vazios, e ela parecia mais velha, como se anos tivessem se passado em questão de horas. Samantha estendeu a mão, tentando alcançar Sarah, mas algo a puxou para trás, para as sombras do corredor escuro. Sarah! A voz de Samantha ecoou, fraca e distante. Não venha! É uma armadilha. E então, o espelho escureceu, voltando ao normal. Sarah recuou, seu coração batendo acelerado. Ela sabia que não poderia deixar Samantha lá, mas também não sabia como salvá-la. A casa guardava segredos que iam além de sua compreensão, e o espelho era apenas o começo. Na manhã seguinte, Sarah decidiu que faria o que fosse necessário para trazer Samantha de volta. Ela estudou a moldura do espelho, descobrindo símbolos antigos que pareciam indicar uma espécie de portal. Com a ajuda de Dona Heloísa, ela começou a pesquisar a história da casa e da família Moreira, descobrindo que o espelho era uma relíquia ancestral, usada para proteger a família de uma maldição antiga. Mas algo havia dado errado, e agora Samantha estava presa em um lugar entre o tempo e o espaço. Sarah sabia que precisava entrar no espelho, mas também sabia que poderia não voltar. Antes de partir, ela deixou uma mensagem gravada em um gravador, explicando tudo o que havia descoberto. Se algo acontecesse com ela, pelo menos alguém saberia a verdade. Com um último olhar para Dona Heloísa, Sarah tocou o espelho e foi sugada para dentro, deixando a sala em silêncio novamente. O que ela encontraria do outro lado? E Samantha ainda estaria viva? Sarah sentiu uma sensação de queda livre, como se estivesse sendo puxada por um turbilhão de vento e luz. Quando finalmente abriu os olhos, estava em um lugar completamente diferente. O corredor de pedra que ela havia visto no espelho agora se estendia à sua frente, iluminado por tochas que queimavam com uma chama esverdeada e inquietante. O ar era frio e pesado, carregado de um cheiro metálico que a fez sentir enjoada. Ela olhou para trás, esperando ver o espelho, mas não havia nada além de uma parede de pedra sólida. Sarah respirou fundo, tentando se acalmar. Sabia que não poderia voltar atrás agora. Tinha que encontrar Samantha. Caminhando pelo corredor, Sarah notou que as paredes eram cobertas por símbolos estranhos, semelhantes aos que ela havia visto na moldura do espelho. Eles pareciam pulsar levemente, como se estivessem vivos. Ela estendeu a mão para tocá-los, mas uma voz ecoou no corredor, fazendo-a recuar. Sarah! Era a voz de Samantha, fraca e distante, mas inconfundível. Samantha, onde você está? Sarah gritou, sua voz ecoando pelas paredes de pedra. Estou aqui, mas cuidado, ele está vindo. Quem está vindo? Sarah perguntou, seu coração batendo acelerado. Antes que Samantha pudesse responder, um som de passos pesados ecoou no corredor. Sarah olhou para frente e viu uma figura alta e sombria se aproximando. Era uma criatura envolta em uma capa escura, com olhos que brilhavam como brasas. Ele carregava um cajado adornado com os mesmos símbolos que estavam nas paredes. Quem é você? Sarah perguntou, tentando manter a calma, embora o medo a dominasse. Eu sou o guardião do tempo, a criatura respondeu, sua voz grave e ecoante. Você não deveria estar aqui. Eu vim buscar minha prima, Samantha. Ela foi puxada para cá pelo espelho. O guardião do tempo inclinou a cabeça, como se estivesse considerando suas palavras. O espelho não foi feito para os vivos. Ele é um portal para o limbo, um lugar entre o tempo e o espaço. Aqueles que entram aqui estão condenados a vagar para sempre. Não! Sarah gritou, sentindo uma onda de desespero. Samantha não pode ficar aqui. Eu vou levá-la de volta. O guardião riu, um som seco e sem humor. Você é corajosa, mas tola. Ninguém escapa do limbo. No entanto, ele fez uma pausa, como se estivesse ponderando algo. Há uma maneira de salvá-la, mas o preço será alto. Qual é o preço? Sarah perguntou, sem hesitar. Você terá que enfrentar os seus piores medos e tomar uma decisão impossível. Se falhar, ambas ficarão presas aqui para sempre. Sarah sentiu um frio na espinha, mas sabia que não tinha escolha. Eu aceito. O que eu preciso fazer? O guardião apontou para o final do corredor, onde uma porta de madeira antiga estava entreaberta. Lá dentro, você encontrará Samantha, mas cuidado. O limbo prega peças na mente. Nem tudo o que você vê é real. Sarah respirou fundo e caminhou em direção à porta. Ao atravessá-la, ela se viu em uma sala circular, com paredes cobertas por espelhos.
No centro da sala, Samantha estava sentada, olhando fixamente para o chão. Ela parecia mais velha, como se anos tivessem se passado desde que Sarah a viu pela última vez. Samantha. Sarah correu em direção à prima, mas parou abruptamente quando viu seu reflexo nos espelhos. Em vez de mostrar sua imagem, os espelhos refletiam cenas de seu passado, momentos de dor, medo e arrependimento. Ela viu a morte de seu pai, a briga que teve com Samantha anos atrás, e até mesmo o momento em que tocou o espelho e foi puxada para o limbo. Sarah. Samantha levantou os olhos, e Sarah viu que eles estavam cheios de lágrimas. Eu não posso voltar. O limbo. Ele me mudou. Não diga isso. Sarah agarrou as mãos de Samantha, sentindo que estavam frias como gelo. Eu vou te tirar daqui. Nós vamos voltar juntas. Samantha balançou a cabeça. Você não entende. O limbo me mostrou coisas que eu não posso esquecer. Ele me mostrou o que aconteceria se eu voltasse. O que você quer dizer? Sarah perguntou, confusa. Samantha olhou para os espelhos, e Sarah seguiu seu olhar. As cenas mudaram, mostrando um futuro sombrio. Ela viu a casa em chamas, Dona Heloísa chorando, e Samantha envelhecendo rapidamente, como se o tempo estivesse se acelerando ao seu redor. Se eu voltar, o limbo virá comigo, Samantha sussurrou. Ele vai destruir tudo o que você ama. Sarah sentiu uma dor no peito, como se o coração estivesse sendo esmagado. Ela não queria acreditar no que estava vendo, mas sabia que Samantha estava falando a verdade. Então, o que eu faço? Sarah perguntou, sua voz trêmula. Samantha sorriu, um sorriso triste e cheio de resignação. Você tem que me deixar aqui. É a única maneira de salvar todo mundo. Não, Sarah gritou, segurando as mãos de Samantha com mais força. Eu não vou te abandonar. Você não está me abandonando, Samantha respondeu, sua voz suave. Você está me libertando. Sarah sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sabia que Samantha estava certa, mas isso não tornava a decisão mais fácil. Eu te amo. Samantha disse, seus olhos brilhando com uma luz suave. Agora vá. Volte para o mundo dos vivos. Antes que Sarah pudesse responder, o chão começou a tremer, e os espelhos ao redor se quebraram, revelando um vazio escuro. Samantha soltou as mãos de Sarah e deu um passo para trás, desaparecendo nas sombras. Samantha! Sarah gritou, tentando alcançá-la, mas era tarde demais. O chão sob seus pés cedeu, e ela caiu em um abismo sem fim. Quando Sarah acordou, estava de volta na sala da casa, deitada no chão ao lado do espelho. Dona Heloísa estava ao seu lado, segurando sua mão e chorando. Sarah, você está bem? Dona Heloísa perguntou, aliviada. Sarah olhou ao redor, esperando ver Samantha, mas ela não estava lá. O espelho estava intacto, mas agora parecia opaco, como se tivesse perdido sua magia. Samantha! Sarah sussurrou, sentindo uma dor profunda no peito. Dona Heloísa abraçou Sarah, tentando confortá-la, mas ambas sabiam que algo havia mudado para sempre. A casa parecia mais silenciosa, como se tivesse perdido parte de sua essência. Sarah nunca mais falou sobre o que aconteceu do outro lado do espelho. Ela guardou o segredo em seu coração, sabendo que Samantha havia feito o sacrifício final para salvá-la. O espelho foi removido da sala e guardado no sótão, onde ninguém pudesse encontrá-lo. Mas, às vezes, nas noites mais silenciosas, Sarah jurava ouvir a voz de Samantha sussurrando em seus ouvidos, lembrando-a de que o limbo ainda estava lá, esperando por sua próxima vítima. E você, o que faria no lugar de Sarah? Acha que ela fez a escolha certa? Ou será que há outra maneira de salvar Samantha? Deixe sua opinião nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias cheias de mistério e suspense. O que mais está escondido nos segredos do tempo? A verdade pode ser mais assustadora do que você imagina.